Hoje eu vou te mostrar de forma detalhada como que a gente usa o hook do React chamado useReducer. Então eu vou te explicar certinho a mágica que isso aqui faz e como que isso aqui funciona nos seus mínimos detalhes. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, React e Node.js. E no vídeo de hoje, como você já viu aí, a gente vai falar sobre o hook useReducer. Esse é um vídeo que faz um tempão que eu quero trazer aqui para o canal, mas finalmente agora eu consegui gravar, finalmente agora deu certo de trazer para você esse conteúdo aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, né? Já deixa o seu joinha aí, eu garanto que você vai gostar. Então vem comigo que eu vou te explicar detalhe por detalhe de como usar o hook useReducer. Então vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, deixa eu te mostrar aqui esse projeto de exemplo que eu fiz, que é um projeto bem simples. Ele tem um formulário onde eu consigo fazer o meu login aqui usando emerson@emersonbroga.com, a senha 123123. Ele tem aqui esse statezinho de loading e assim que dá o loading você vê aqui o logged in e eu tenho o botãozinho de logout e se por um acaso eu errar a senha, ele vai dar aqui credenciais inválidas, isso. Então tá aqui, né, um projetinho bem simples aí, mas o intuito dele é eu te mostrar como que funciona o useReducer. Provavelmente você já passou por um projeto onde você tem isso aqui, um tanto de useState controlando várias coisas ali daquele seu componente, né? Seja ele aqui, no meu caso, um formulário de login, seja ele uma tela mais complexa que você tem, e aí você tem vários states que você usa para controlar aquela tela. Então vamos lá, eu vou passar aqui por cada pedacinho desse, né? Como eu já criei tudo, para a gente não perder tempo fazendo tudo isso do zero, eu vou só mostrar para vocês o que a gente tem. Então começando aqui, a gente tem uma aplicação feita em Next, então ela está aqui dentro da pasta Source, eu tenho a aplicação. Dentro da aplicação eu não tenho nada além do meu page aqui, que é uma página home, que ela tem só chamando aqui o meu componente de login, que no caso está dentro aqui de login, index.js, e esse componente de login é o meu formulário. E aí dentro desse meu formulário, né, como a gente está usando o client, o Next novo, então a gente precisa de ter o useClient aqui, porque esse é um client component que ele vai efetuar aí operações de client, né? Ele vai usar hooks e tudo mais, usar eventos e tudo mais. Então precisa de ser um componente, um client component, não um server component. Então vamos lá, para explicar aqui basicamente o que a gente tem, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Mas funciona mais ou menos o seguinte, assim que ele renderiza, a gente tem um formulário, dentro desse formulário eu chamo aqui alguns inputs, que é o meu input de e-mail, o meu input de password, o meu botão de submit. Caso tenha algum erro, eu apresento ele dessa forma aqui. E nos meus botões eu tenho aqui o valor e tenho também o onChange para a gente setar esses valores, né? Ou seja, é um controlled input. E tem também o meu submit button que eu passo para ele se está carregando ou não, para a gente ter aquele pedaço lá mostrando se está carregando. E aí para isso eu tenho vários states, né? Como por exemplo eu tenho onde a gente seta os valores do nosso formulário, eu tenho para falar se tem algum erro ou não. Eu tenho aqui o isLoad, né, que vai ser para mostrar se está fazendo load ou não. E o isLoggedIn, que é quando ele termina de fazer a requisição e está logado. Eu defino que ele está logado e se ele estiver logado eu mostro só aquela mensagem de que a pessoa está logada. E um botão escrito logout que vai fazer o logout, que nada mais é do que definir o login para false. E se você estiver perguntando o que eu tenho aqui no meu submit do formulário, eu tenho simplesmente isso aqui, ó. Eu vou dar um prevent default, eu vou colocar que o loading é true, eu vou esperar essa função aqui do login, que é uma função que eu criei, eu vou mostrar ela aqui, é só de exemplo, né? Ela não conecta com nenhum banco, nem nada, ela só faz isso aqui. E aí quando ela me retorna um resultado, eu coloco que a pessoa está logada e coloco que o loading está falso. E caso dê algum erro, eu coloco que a pessoa não está logada, que não está acontecendo loading, e que está tendo esse erro de invalid credentials, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar para você essa função de login, o que ela faz. Ela está até aqui nesse mesmo componente, eu fiz tudo aqui na mesma página, né? Num projeto real, e estaria tudo espalhado, né? Em várias, separadinho, direitinho, cada um no seu lugar. E aqui eu tenho o seguinte, é um login, que ele tem um delay aqui de 3 segundos, né? 3.000 milissegundos. Ele retorna uma promise que vai fazer o seguinte, ele vai só olhar se o meu e-mail que eu passei é emersonbroga.com e
se o meu password é 123, 123. Se tudo for válido, ele resolve como true. Se for falso, ele dá reject com... Né? Se não for isso, ele vai dar um reject. E aí isso acontece depois de 3 segundos, que é o tempo que a gente tem para mostrar aquele loading. Então, quando a gente está fazendo aqui, né, quando a gente chama o login aqui, ele vai setar o loading, então vai ficar aquele mensagenzinho de loading e tal. Então, bem simples, né? Quando o botão está fazendo também o loading, ele muda o texto de login para loading. E no mais aqui eu tenho só meus campos, né? Eu tenho um campo de password, do tipo password, com suas classes aqui, e eu passo apenas o valor e o onChange. E a mesma coisa para o meu campo de e-mail, onde eu passo o valor e o onChange. Então tá aqui também certinho. Então beleza, esse é o componente que eu tenho, né? Esse é o exemplo que eu fiz aqui. E a gente vai mudar isso aí para usar o useReducer. Então como que a gente faz isso? Vamos lá, agora sim a gente vai começar a usar o useReducer. O useReducer é mais um dos hooks aqui do React. E ele vai funcionar para a gente usar uma sintaxe do tipo reducer dentro aqui para controlar os nossos estados da nossa aplicação. Né? Nesse caso aqui, a nossa tela de login, né? Nosso formulário de login, que ele controla diversos estados diferentes, né? Ou seja, se tem erro ou não tem, se está carregando ou não, se a pessoa já está logada ou não, se tem valor no campo e-mail ou não, se tem valor no campo password ou não. Ou seja, a gente gerencia várias coisas dentro dessa tela de login, usando aqui o useState. E ao invés de a gente tratar individualmente cada um desses, usando o Reducer, a gente consegue agrupar algumas coisas e tornar mais fácil controlar tudo isso, né? Então vamos primeiro importar esse useReducer. Então useReducer, coloquei ele aqui, ele já vai importar para mim lá em cima, então já está aqui, beleza. Esse useReducer é uma função, um hook também, e ele retorna um array de 2 posições, assim como o useState. Então const, e aí eu vou ter um array aqui, e eu vou fazer aqui um destructuring assignment. Então, na minha primeira posição, eu vou receber o meu state, e na minha segunda posição eu vou receber um dispatch. Mas calma que eu vou explicar cada um desses, não se desespere. E aqui no meu useReducer, eu passo para ele 2 valores, né? A princípio 2 valores, onde um é a minha função de reducer, que eu vou chamar ela de reducer, né? Você pode chamar de qualquer coisa que você quiser, e depois o initial state, que é um array com o meu estado inicial. Então, como que a gente vai começar isso aqui? Vamos criar primeiro o nosso reducer. Como eu disse, ele é uma função, né? Então, const reducer, que vai ser uma função aqui. Então, vou colocar um arrow function aqui. Deixa eu só consertar aqui, isso. E o meu initial state é um objeto. Então, const initial state, e aqui eu tenho um objeto. Beleza. Se eu pegar aqui no meu initial state e quiser colocar algum desses estados iniciais, é exatamente o que eu tenho aqui no useState. Quando você fala aqui false, você está falando que o estado inicial dessa useLoggedIn, do isLoggedIn, é false. Quando você coloca o isLoading, o false aqui é que o initial state do isLoading é false. No erro é null. Do password é essa string vazia. Do e-mail é uma string vazia. Então a gente vai começar a substituir cada um desses aqui para usar o nosso state aqui do useReducer e o nosso dispatch. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu quero começar com e-mail. Então vou comentar ela aqui e vai ser a que a gente vai começar. Se eu deixar isso aqui dessa forma, você já vai ver que ele vai reclamar aqui, ó. Ele vai reclamar aqui embaixo que eu não tenho mais essa variável e-mail e nem tenho essa função setEmail. Então a gente vai consertar isso aqui. Mas antes disso, vamos lá, vamos voltar aqui em cima, onde a gente tem o reducer e o initial state. Então, no initial state, eu vou definir que o estado inicial do meu e-mail é uma string vazia. Então, aqui dentro do meu objeto, eu vou colocar e-mail e string vazia. Pronto, só isso. Então, agora, quando eu olhar esse state aqui, ele vai ter esse objeto state aqui, ele vai ter essa propriedade e-mail como string vazia. Então, eu posso substituir lá embaixo, onde eu estava lendo a variável e-mail, né, essa daqui, eu posso substituir por state.email. Então, vamos lá fazer isso. Então, state.email. Pronto, aqui já está resolvido. E agora eu tenho que fazer essa do setEmail. E para isso a gente vai usar o dispatch. E aí o dispatch, ele é o seguinte, ele é uma função onde você passa uma action. E para onde vai essa action? Vamos entender isso aqui. Sabe aqui o nosso reducer? Ele é uma função que ele vai receber 2 valores, né? Ele vai receber o state. Opa!
state, e ele vai receber o nosso action. E é desse action que eu vou passar no meu dispatch. Calma que tá complicado, mas você vai entender tudo agora. Olha só, eu vou pegar o dispatch, que é uma função. Então vamos aqui dentro do meu set email aqui. Então aqui eu vou chamar, ao invés de chamar o set email, eu vou chamar o dispatch. E qual que é o padrão que a gente usa nesse dispatch? Geralmente a gente passa um objeto, e nesse objeto a gente tem o type, né? A gente passa esse objeto de action. Que o que é o objeto de action? É um type e depois um payload. Payload. E aí o que é cada um desses? O tipo é o que eu estou falando, o que eu estou mandando para lá. E aí eu vou colocar aqui como type email, você vai entender daqui a pouco. E o payload é o valor. Então o valor eu vou pegar aqui, ó, o target value, né, que é o valor do nosso input. E aí com isso eu vou estar gerenciando aqui, vou fazer um dispatch desse e-mail com o payload target.value. Beleza. Que vai ser a nossa string que vai lá para o nosso state. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Quando isso chegar aqui, eu tenho state, tenho action. Quando chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu action.type, né? Ou seja, lá eu estou passando um action com type e payload. Então eu vou olhar se meu type é igual a e-mail. Se o meu type for igual a e-mail, eu vou fazer o seguinte: state vai receber o objeto que vai ser o seguinte, ó, e-mail, e o valor vai ser action.payload. E aí, por fim, eu vou retornar esse state. E aí, até esse momento, se você já sabe para onde eu vou com isso aqui, você sabe que aqui vai dar um problema. Mas calma que eu vou chegar lá, eu vou corrigir tudo e vou te mostrar. Então aqui, nesse momento, eu vou ter tudo funcionando igual estava antes. Então, ou seja, o meu state vai ter o meu e-mail, né? O meu state vai ter o meu e-mail toda vez que o onChange aqui for chamado. Ou seja, toda vez que o meu valor do input mudar, eu vou mudar o valor lá no meu state. E continua da mesma forma. Se eu voltar aqui, ó, eu digito, continua um formulário, né? Um control do input, igual era antes. Tudo funcionando aí. Aqui vai dar a mensagem de invalid credentials, tal, tudo beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para o password. E aí vocês vão começar a ver um problema, né, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então vou comentar ele aqui. Então a gente não tem mais password nem set password. Então aqui eu já vou mudar, né, igual eu fiz aqui no meu e-mail, eu vou mudar aqui, ó, então state.password, e aqui no meu onChange eu vou chamar o dispatch, e aí dessa vez eu vou passar aqui password, e aí eu passo o valor. E aí lá dentro eu faço a mesma coisa. Então olha só, eu vou pegar aqui, colocar um else if, e aí action.type igual password, e aí eu vou mudar o meu state para password e salvar esse valor. Só que agora você já vai ver um problema, que é o que eu falei no começo. A gente vai ter um problema com isso aqui, olha só. Quando eu mudo o e-mail e depois eu mudo o password, olha só, ele já dá um erro aqui falando que eu estou mudando um componente de controlled para uncontrolled. Se eu der um console.log nesse state aqui, olha o que você vai reparar. Deixa eu comentar isso aqui. Isso, vou dar um log aqui no meu state. Então, olha só, eu tenho o password. Quando eu digito no e-mail, eu tenho e-mail, mas não tenho mais o password. Quando eu digito no password, eu tenho o password, mas não tenho mais o e-mail. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui de errado, né? Que é intencional, que foi isso aqui, ó. Eu estou substituindo o meu state. Então, toda vez que eu mudo alguma coisa, o meu state está sendo substituído pelo novo state aqui. E não é isso que eu quero. O que eu quero é usar tudo que tiver no state e alterar o e-mail para isso aqui. Eu quero pegar tudo que está no state e mudar o password para isso aqui. Então eu vou usar um spread aqui. Então eu passo aqui tudo que tem no state e depois mudo o e-mail. Passo tudo que tem no state e depois mudo o password. E aí agora ele vai voltar a funcionar igual estava. Então eu digito o e-mail, está lá. Eu digito o password, está lá também. E outra coisa que eu esqueci de fazer também é colocar aqui, né, o meu estado inicial do password, que é uma string vazia. Então agora vamos voltar lá no browser. Se eu der um refresh aqui, a gente tem lá o estado inicial sendo e-mail e password com string vazia. Eu digito aqui, ele muda lá e altera para mim o e-mail, mas mantém o do password. Eu digito o password, ele mantém o que tinha no e-mail e altera o do password. E aí já está funcionando igual estava antes, tá a mesma coisa, tal, tá beleza.
Só que aí você já viu assim, pô, mas aí eu vou ficar criando um action type para cada um, parará, fica esquisito. O que que a gente tem algumas opções, né? A gente tem várias opções de tratar isso aqui. O que que eu vou fazer? No meu action, lembra que eu estou mandando aqui o payload com o valor do e-mail? Eu vou mandar o payload agora, quando eu vou mudar o tipo, ele vai ser um tipo input, por exemplo, que aí eu posso colocar o seguinte, ó, if action.type igual a input, que aí você pode dar o nome que você quiser, mas por enquanto eu vou manter como input, ele vai ter um payload que ele vai ser um pouco diferente. Então olha como é que eu vou tratar. Eu vou pegar aqui, ó, ao invés de eu tratar aqui o e-mail, eu vou colocar no meu payload um objeto com duas propriedades. Uma vai ser o input, então action.payload.input, que vai dar o nome aqui do meu campo, e action.payload.value, que vai ser o nome, o valor aqui que eu quero passar. E aí eu posso apagar isso aqui, e agora vamos mudar lá no meu dispatch, né? Para eu, em vez de passar só o string, eu passar o input e o value, que seria o input name, né? Inclusive eu acho que é melhor mudar isso aqui para field. Vamos mudar isso aqui para field, que eu acho que fica mais claro, né? O campo que eu estou mudando. Então beleza, vamos mudar lá embaixo, e aí vai ser o seguinte, olha só. Aqui no meu payload, eu vou mudar, né? Então primeiro eu vou mudar o tipo aqui para field, e aqui no payload eu vou ter um objeto que vai ter field, que vai ser email, e value, que vai ser o e.target.value. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu password. E aí olha só, tem o dispatch aqui, vou mudar para field, o field agora aqui é password, e o value é o valor que tiver. Então já está diferente aqui, né? Já ficou mais elegante, porque agora eu trato o field. Então, ou seja, se eu tiver outros campos, né? Imagina um formulário com vários campos. Ao invés de eu ter um set state para cada um, eu dou um dispatch falando que é um campo, e aí eu salvo os valores lá, cada um no seu campo, né? Cada um baseado aí no campo field, no payload.field. Então eu tenho lá, o e-mail mudou aqui e a senha mudou aqui. Continua funcionando normal. Agora vamos passar para os demais aqui que a gente tem. Quais outros que a gente tem? A gente tem o error, o isloading e o logged in. Ok. Vamos começar o seguinte. Quando que a gente chama o set isloading, né? Quando que a gente usa o isloading? A gente usa ele em 3 lugares, olha só. A gente usa quando dá o submit, a gente define ele como true. Depois que tudo processa, a gente define ele como false. Ou se falhar, a gente define ele como false. O logged in, a gente define ele como true quando dá certo, como false quando dá errado. E também como false quando dá o logout. Então a gente vai transformar isso aqui em 3 ações. Quais ações são essas? Então aqui dentro do meu reducer eu quero tratar outros 3 tipos. Quais tipos são esses? Um vai ser login, ou seja, quando eu estiver logando. Vou ter o logout e vou ter também o success. Falei 3? Na verdade são 4. Então eu vou ter aqui também o success, ou seja, quando tudo der certo, e vou ter o error, que é quando tudo der errado. Então eu vou ter esses outros 4 tipos dentro do meu reducer. E aí, claro e lógico que eu não quero ficar criando esse tanto de if else aqui. Então a outra prática comum também que a gente faz é usar um switch case. Então vamos criar ele aqui, e aí eu passo isso aqui para dentro do switch case daqui a pouco. Então vamos fazer o seguinte, ó. Switch, e aí eu vou pegar o que eu vou dar switch, né? No meu action.type. E aí eu já posso colocar aqui que por default ele vai retornar o que tiver no state, então return state. E aí a gente vai tratar cada um dos types. Então o primeiro aqui é o field, então case field. Aí eu posso pôr aqui também return state. E aí o field aqui é um string, né? E aí vamos fazer os outros 4 tipos que eu defini aqui embaixo, que é login, logout, sucesso e erro. Então login, logout, success, vou salvar isso aqui, e error. Pronto. Tem cada um deles aí. Agora vamos começar a tratar. Então quando ele for o tipo field, o que vai acontecer? A
a gente vai dar um return nisso aqui, ó. Então, field, ele vai trazer dentro do seu action.payload o campo e o valor. Então, assim a gente trata os fields. Então, posso deletar isso aqui. Agora, vamos lá. Vamos tratar o nosso login. O que acontece quando eu quero fazer login? Quando eu quero fazer login, eu vou definir aqui que o loading é true, vou definir que o erro é nulo, e aí ele vai começar a processar o login. Então, vamos dar um dispatch aqui, ó, dispatch. E aí, nesse caso, eu só vou ter o meu type aqui, ó. Porque o meu login, eu não tenho nenhum payload para passar, né? Eu não preciso de passar nenhum payload, não vou precisar dele para fazer nada aqui. Porque a única coisa que eu preciso fazer é definir o loading como true e o error como null. Então, aqui dentro, a gente vai pegar tudo que tiver no state, o isLoading vai virar true e error vai virar null. Então aqui, quando estiver fazendo login, vai acontecer isso. Então eu tenho que definir aqui também, né, no meu initial state aqui, antes de eu tirar eles lá, o isLoading e o erro, eu tenho que definir ele aqui. Então, isLoading false, error null. E aí com isso eu posso tirar aqui esses dois, olha só. O loading e o error. IsLoading e error. Então vamos lá. Onde que eu chamo esses dois, né? Eu tenho aqui o meu erro, então state.error. Aqui também eu mostro a mensagem do erro, então state.error. E o isLoading eu mostro aqui, então state.isLoading. Então quando eu der aquele dispatch aqui, ele vai mudar isso aqui para a gente, então não precisa disso aqui mais. Beleza? Quando acontecer o sucesso, o que acontece? Eu seto o logged in para true, seto o isLoading para false. Então, como que eu vou substituir esses dois aqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou chamar o dispatch aqui. Então, dispatch. E aí, o meu type é success. E aí, o que vai acontecer? Quando for sucesso? Quando for sucesso, tá aqui, ó. Quando for sucesso, eu vou fazer o quê? isLoading é false. E isLogged in, ele vira true. E o meu inicial do logged in, ele vai aparecer aqui também. Vamos colocar aqui como false. Beleza, já tratei outro caso aqui. No meu... Aqui, né, na verdade. Aqui. Quando acontecer erro, o que eu tenho que fazer? Quando tiver erro, aí eu vou colocar isLoading vira false e o meu erro vai ser action.payload. Então vamos lá definir esse erro. Quando que a gente vai dar o dispatch desse erro, né? Então, quando que acontece o erro? Quando está aqui embaixo, ó. Então, aqui a gente vai dar esse dispatch, que vai ser o seguinte, dispatch, e aí eu vou passar type, que aí é error, e vou passar o payload como essa mensagem de error aqui. Invalid credentials. O que vai acontecer mais? Logged in false, isLoading false e set error, né? A gente vai mudar. Então tá aqui, eu esqueci de colocar aqui o isLogged in, né? Então isLogged in false. Beleza. E agora, por último, a gente tem que tratar, né, o isLogged in, eu já até mudei aqui, deixa eu mudar em alguns lugares aqui que eu preciso dele, que é aqui, vai ser state.isLoggedIn, e agora a gente tem que fazer o logout, né? Que o logout vai só dar um dispatch, mudando aqui o nosso isLoggedIn para false. Então, logout, o que o logout vai fazer? Ele não vai ter payload, e vamos cuidar dele aqui dentro do nosso reducer aqui. Então, tudo que está no state, e aí a única coisa que ele muda é o isLoggedIn, logged in para false. Beleza. Então, agora, deixa eu ver aqui o que mais. Está tudo certinho ali, tudo certinho aqui. Vamos rodar isso lá no browser para ver se está tudo funcionando igual estava antes. E aí eu vou dar mais uma revisada para a gente ver, né? Então, aqui, ó, adicionei aqui um login qualquer, um
e-mail, um e-mail qualquer, uma senha qualquer, o resto tudo está aí certinho. Vamos fazer aqui, ó, login, então chamei o login, ele mudou lá o loading, ó, loading true, mudou aqui agora, tem o invalid credentials, tudo certinho. Se eu colocar correto aqui, ó, emersonbroga.com, 123, 123, 123, loading true. Opa, o que eu coloquei aqui errado? Um outro lugar que eu acabei esquecendo de mudar foi aqui, ó, state.email, state.password. Agora a gente consegue testar aqui de novo, emersonbroga.com, 123, 123, 123, deu submit, load mudou para true, tá lá, logged in, tudo certinho funcionando. Agora o logout, eu esqueci de mudar aqui também, ó, que na hora do logout eu não tenho mais que chamar o set logged in, é só chamar o dispatch. E aí com isso eu chamo o logout, pronto, deu um logout certinho. E se eu quiser ainda limpar o formulário depois do logout, fica mais fácil de eu mexer, porque aí agora eu não tenho que ficar controlando isso aqui dentro. Eu posso ir lá no meu dispatch, aqui no meu reducer, né, e falar, ó, quando fizer o logout, vamos mudar aqui o e-mail para uma string vazia e o password para uma string vazia também. E aí com isso, quando eu der o logout, ele vai mudar aqui para mim. Então 123, 123, 123, salvou, logou, deu o logout, limpou para mim o formulário. E aí dessa forma eu tenho tudo feito aqui dentro do meu reducer, né? Parece que eu fiz muita coisa e parece que ficou mais complicado, mas isso aqui ainda é um formulário onde eu tenho poucas coisas. Deixa eu até começar a deletar algumas coisas aqui para você ver. Ó. Eu tenho todos esses states aqui, que no caso são só 1, 2, 3, 4, 5 states. E a gente já viu aplicações, eu já tive aplicações onde ficam muito mais do que isso. Né? Aqui dentro agora eu não tenho mais que chamar isso aqui, eu só posso passar aqui o dispatch chamando login, depois o dispatch chamando success e depois por fim aqui o dispatch chamando error, né? Então tenho aqui tudo certinho. Aqui na hora de logout eu só chamo o dispatch chamando logout aí. Então fica tudo muito mais organizado dessa forma, né? Parece que é muita coisa, mas eu acredito que fica mais organizado, porque agora eu só tenho esse use reducer aqui. E lembra que aqui é porque está tudo no mesmo componente, mas, né, tudo no mesmo arquivo, né? Mas você pode separar isso aqui em diversos arquivos. Eu inclusive estou com os meus outros inputs aqui também, eu estou com a minha função de login aqui também, mas lembra que isso aqui tudo, ó, pode ir para outros arquivos, né? E você vai ter isso aqui só no seu componente. Ó. Você tem o use reducer, tem aqui os seus dispatches, tudo chamando direitinho, e o resto aí. Então, aqui porque está tudo num lugar só. Mas essa aqui seria a forma final, né, desse meu componente, né? Fica bem mais fácil. Vamos recapitular então. Para a gente recapitular aqui, que eu acho que ficou meio longo, às vezes pode até ter ficado meio confuso, me fala aí nos comentários se ficou confuso ou não. Mas olha só, eu tenho eu chamo o meu use reducer, meu hook use reducer, eu importo ele, para ele eu passo minha função de reducer e o estado inicial. No meu estado inicial eu tenho aqui todas as variáveis que eu vou usar ali dentro, né? Eu coloquei ele no meu objeto do initial state. O meu reducer é por sua vez uma função que vai receber um state e um action. E aí o state é o estado que já tem, né, na aplicação, que começa com aquele initial state. O action é todas as actions que eu passar, os objetos que eu passar dentro do meu dispatch. Então, por padrão, a gente usa, por convenção, né, não por padrão, por convenção a gente usa type payload. E aí eu faço aqui um switch statement, onde eu checo cada um dos tipos de ações diferentes. Né? Então, ao invés de eu tratar por cada um dos campos, né, dos states, eu trato por cada uma das ações, e isso faz toda a diferença, né? Que aqui eu estou tratando por ações. O que acontece quando um input mudar? O que acontece quando eu fizer um login? O que acontece quando eu fizer um logout? O que acontece quando for um sucesso? O que acontece quando for um erro? Então eu vou tratando por ações, ao invés de eu ir tratando cada um individualmente dentro do state, né? Então fica muito mais organizado aqui. Porque se eu precisar de mudar mais alguma coisa, eu sei exatamente onde eu tenho que ir mudar esse state, entendeu? Então fica bem mais tranquilo assim. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o use reducer, ele
demanda um pouco de entendimento ali para você, né, conseguir absorver o que ele traz de benefício, né? Mas entenda que aqui é um cenário muito simples, onde eu tenho uma tela muito simples de login com apenas 2 campos. Então parece até que eu fiz coisa demais para tratar um negócio simples, mas quando você abstrai isso aí e coloca numa tela, por exemplo, que tem inúmeras coisas para controlar, esse Use Reducer vai fazer a sua vida muito mais fácil. Como eu disse, se você já tem uma familiaridade com o Redux, é meio que a mesma coisa, só que aqui eu estou tratando numa tela só, né? Eu posso expandir isso aí para a gente tratar de outras formas, mas aqui no exemplo eu quis mostrar essa forma mais simples, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, e mesmo assim já deu um vídeo, né, muito longo aqui, mas espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aqui a usar o Use Reducer. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer o possível para responder todo mundo. E se esse é um vídeo que você gostou, deixa o seu like, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você é a primeira vez que você está aqui, você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Se é a sua milésima vez que você está aqui e você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, pô. Não custa nada para você e ajuda bastante o canal a crescer e me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal, né? Então, espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo sobre Use Reducer, né? Mostrando aí tintim por tintim como que funciona esse hook do React. E espero você no próximo vídeo. Valeu!